E aí meu pai ia ter que ia fazer um esforço financeiro para manter mais alguns dias, para eu sobreviver na expectativa que eu retornasse. E com a graça de Deus, com a bênção de Deus, independente da religião, no 12º dia eu acordei. Meu irmão, eu vi uma luz, acordei no hospital assim. O primeiro contato meu foi com uma enfermeira que me recebeu super bem. Eu procurei estar tranquilo, eu sentia muita dor. Mas daí então foi um momento que eu renasci e eu reencontrei a vida de novo. Nesse período que você passou, houve uma frase, uma palavra, alguma coisa que te marcou? Eu falei, olha, essa frase aqui é o meu ponto de partida, é o meu ponto de virada. É o que significa a minha jornada de superação. Houve alguma expressão? Porque eu estava falando com você aqui no início, a expressão bora para o próximo nível, ela surgiu meio que do nada. Assim, a gente veio, né, chegamos a um nível X, qual que é o próximo? Né? Houve alguma expressão, alguma coisa, um versículo, ou uma passagem de um livro, alguma coisa que falou assim, isso aqui vai ser o meu ponto de virada, é a partir de agora que a gente vai começar a vencer? Olha, uma coisa que eu sempre tive muito, que eu aprendi com a minha avó, é ter Deus no coração. E Deus vai me guiar e me levar por todos os caminhos. E vendo algumas coisas acontecer, lendo, eu entendi o seguinte, que eu não tinha me tornado deficiente. Eu ia me tornar eficiente. Porque independente das barreiras, sejam elas físicas... Peraí, repete essa frase aqui. Essa ficou linda. Como é que é? Que independente de tudo que aconteceu comigo, que naquele momento... eu não estava me tornando deficiente, e sim eficiente. Porque independente das barreiras, sejam elas físicas, sociais, culturais, arquitetônicas, atitudinais, eu ia superar todas elas. E ia poder transformar esse sentimento de superação e levar isso para as pessoas como uma forma de vida. E como é que foi o sentimento? Eu imagino que você passou por todo esse processo e houve um momento que você foi participar da sua primeira competição internacional. Como é que foi esse filme que passou aí? Como é que foi essa sensação nesse momento? Olha, essa primeira competição internacional foi muito marcante. Por quê? Eu saí de Juiz de Fora, por incrível que pareça, de ônibus, e encarei uma viagem de quase 56 horas até a Argentina, na minha primeira etapa internacional. Eu fui classificado no Brasil como classe 3, chegou lá, eu fiz uma reclassificação. Pela reclassificação e pela mobilidade, eu tinha tanta força de vontade que eu mostrei muito mais força do que eu tinha, sem saber. Me jogar numa categoria acima do que eu praticava no Brasil, onde eu tinha sido vice-campeão brasileiro e regional. E eu falei, e agora? Eu já estou numa categoria que é muito forte, me põe numa categoria acima da minha, como é que eu vou me sobressair aqui agora? Depois de uma viagem de 56 horas sem mal saber inglês, espanhol, eu estava com 2 dicionários ali no ônibus, contando com a solidariedade das pessoas para poder me alimentar, para utilizar o banheiro, enfim, mas cheguei na Argentina. Caramba. Gente, estou vendo aqui, ó, estou conversando com o Alexandre aqui, estou de frente para as medalhas ali, vou pedir a produção aqui, ó, vamos fazer, não tem problema passar na frente da câmera não, mas eu queria que você falasse para mim que cada medalha, a medalha, na verdade, ela é muito mais do que um pedaço de metal. Ela tem toda uma simbologia, ela tem todo um significado, tem uma história. Então, ele trouxe algumas das medalhas e eu queria que você contasse a história de cada uma dessas aí, tá? Mostra para a turma aí, para a galera ver. Claro. E eu sei que cada uma tem um valor, né? Muito mais do que o metal, muito mais do que simplesmente um objeto, mas cada uma tem uma história de superação, então fique à vontade aí para falar sobre isso.